bem-vindo, bem-vinda! Hoje eu trago para vocês um vídeo da costura desse hobby mais camisola. Não seria muito certo eu vir aqui, né, de camisola fazer essa filmagem para você, mas a Anabelle pode. Então, vou mostrar aqui para vocês. A Anabelle está usando um cetim gloss, você encontra ele nas lojas também como cetim toque de seda. Eu também fiz uso de renda, elástico, então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou abrir a faixa e acompanhar essa faixa e acompanha os dois passantes aqui nas laterais para segurar a faixa. E aqui é a nossa camisola. A camisola ela possui essa renda na parte da perna, uma abertura. O modelo dessa camisola, ele só tem uma abertura, mas como eu tava com renda sobrando, eu decidi fazer duas. E a renda também vai em toda a parte aqui do decote e da cava. A modelagem dessa camisola e do hobby já está disponível para venda no meu ateliê. E para esse caso, você vai ter duas possibilidades. A de adquirir o kit completo, que é do PP ao GG, aonde vai vir a modelagem do hobby e da camisola. Ou se você preferir, você pode adquirir somente o tamanho que você utiliza dentro dessa grade do PP ao GG. Aí no momento que você entrar em contato comigo pelo WhatsApp aqui do ateliê, você solicita a tabela de tamanho para você estar escolhendo aí nessa tabela qual tamanho que você gostaria de receber. E aqui no ateliê você tem duas possibilidades. A de adquirir o molde em PDF, na qual eu envio ele por e-mail, e você vai imprimir ele normalmente na sua impressora caseira. Ou se preferir, você pode enviar esse arquivo para uma gráfica próximo da sua casa, para que você receba a modelagem impressa num papel somente. Ou então, se você preferir, eu envio ele também impresso pelos correios. Se você gostou dessa modelagem ou tem interesse em saber quais são as modelagens que nós temos disponíveis aqui no ateliê, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou te passar todas as informações. Então agora, continue assistindo esse vídeo que nós vamos iniciar a costura deles. Para iniciar a impressão dessa modelagem, eu já abri ela aqui no meu computador. Então eu venho aqui em cima, em arquivo, imprimir. Eu seleciono aqui a impressora. E para tornar essa impressão em tamanho real, ela já tá mostrando aqui para mim, né? Para tornar ela real, eu preciso clicar em pôster aqui, essa opção pôster aqui, ó. Então eu venho aqui em pôster, tá? E para ajudar você a montar essa modelagem, você deixa selecionada essa opção aqui, ó, marcas de corte, e deixa selecionado também a opção etiquetas. Aqui em cima, deixa eu até colocar aqui mais pertinho para vocês, tá? Ele já tá me mostrando aqui o tamanho do arquivo e também ele já tá me mostrando que para imprimir essa modelagem em tamanho real, vai ser necessário o uso de 40 folhas. Então é importante que nesse momento na sua impressora você já deixe uma quantidade grande de folhas para que a impressora imprima sem, né, tá parando no meio e tendo que recomeçar essa impressão. Então já deixe uma quantidade grande de folhas na sua impressora para que ela possa imprimir essa modelagem uma vez só. Assim que você selecionou essas opções, é só você vir aqui embaixo e clicar em imprimir. A minha modelagem já está montada. Se você dispor ela de maneira correta, né, do jeito que ela sai da impressora, você não vai ter muito trabalho para montar essa modelagem, porque a impressora ela já imprime sequencial. Então, assim, como o arquivo que eu envio para você, independente da modelagem que você comprou,
o arquivo que eu envio para você, ele tem 90 centímetros de largura, é exatamente 5 folhas sulfite no formato vertical. Então, se você, né, colocar 5, sempre por coluna, 5 e 5, você não vai ter dificuldades de montar essa modelagem. O que eu vou mostrar para você agora é como faz para a gente fazer a junção das linhas. Porque aqui você pode observar, ele fica afastado uma linha da outra. Então agora a gente vai precisar juntar essas linhas. Essas marcas de cortes que vocês estão vendo aqui, que a gente selecionou lá na hora de imprimir a modelagem, ela é importante para te ajudar quais são os seus limites para poder colar uma folha sobre a outra. Para fazer a junção das folhas, eu uso cola, mas se você preferir pode utilizar uma fita adesiva mesmo, né? Mas eu vou utilizar cola. E régua e um lápis aqui que eu também utilizo e a tesoura pra gente cortar o excesso. Então assim, aqui o nosso objetivo é colar uma folha sobre a outra, né? Então, por exemplo, aqui você pode observar que tem a marcação. Então, a gente vai sobrepor uma sobre a outra. Tanto faz se você coloca essa sobre essa ou essa sobre essa. Você só vai precisar escolher uma. Então, aqui, o que que eu faço? Eu decidi que vou sobrepor essa sobre essa. Então, eu pego aqui a régua e bem nessa marca de corte, eu vou cortar esse excesso fora, tá? Então, eu passo aqui uma linha com lápis mesmo, pra ser melhor pra me orientar. E aí, eu corto esse pedaço fora. Bem nessa linha. E eu corto todo esse excesso fora. Aqui, dessa maneira, ó. E agora, nessa folha aqui, eu vou passar uma cola. Preciso juntar essas duas linhas. Então, essa daqui, eu passo a cola. Bem pouquinho, não precisa ser muito. E agora, eu vou sobrepor uma folha sobre a outra. Juntando aqui essa marca de corte que a gente tem, vai formar tipo uma cruzinha. E aqui também, ó. Dessa maneira. E assim, eu vou fazendo com todas as folhas. Fazendo primeiro uma linha, depois eu vou pra linha de baixo. E aí, depois eu colo uma coluna, uma linha com a outra. Então, agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui, que é onde tem mais informações para estar mostrando para você. Então, essa parte de baixo é a mesma coisa. Eu vou colar uma sobre a outra. Então, vamos supor, eu vou colocar essa sobre essa. Então, essa daqui, eu vou cortar esse excesso de papel que tem aqui na marca de corte. Aí, eu passo uma linha aqui para me orientar. E eu vou estar cortando esse excesso. Aqui. Desse jeito. E aí, aqui, aonde tá a outra folha, eu vou passar cola. Aqui você pode observar que tem a marca de corte aqui e aqui no meio onde a gente colou, né? Então, eu passo a cola aqui bem nesse pedacinho, porque agora a gente vai precisar juntar essa folha e conferir se as linhas estão certas, ó. Então, posiciono um aqui primeiro, depois o outro aqui do lado. E aí, agora, você precisa conferir se as linhas estão batendo aqui, ó. Ó, aqui, ó, acabamento, né, que tá a escrita. Toda ele aqui, ó, deve estar batendo aqui, para que a modelagem não fique com uma folga desnecessária no meio da sua montagem. Então, no momento que você vê aqui que as linhas juntaram, aqui também, ó. Então, é dessa forma que a gente faz a montagem da modelagem. Depois que toda a modelagem já tá colada, eu já posso iniciar o processo do corte da modelagem. Porque nesse caso, eu tô somente com o tamanho P. Então, eu vou estar cortando ela aqui em toda a margem de costura. Caso você esteja trabalhando com o gabarito, onde tem todos os tamanhos, aí o indicado é que você posicione, né, sobre o molde uma folha de manteiga ou uma folha de seda, para estar extraindo o tamanho que você gostaria dessa modelagem.
Para iniciar o corte do tecido, eu inicio com os moldes que precisam ser cortados na dobra. Então, aqui eu já posicionei o molde sobre o tecido. O tecido, ele tá dobrado até aqui. Esse molde eu vou cortar ele na dobra, né? Então, aqui já tá a informação que eu só vou cortar uma vez, porque ele é cortado na dobra. E, no caso, eu faço uso, né, do giz aqui pra fazer a marcação aqui em volta de toda a nossa linha da costura. E eu também faço uso do lápis, que esse não sai com tanta facilidade, né, quando você movimenta o tecido, que eu vou fazer as marcações da onde tem os piques. Então, lembrando que sempre você precisa seguir o fio do tecido com a auréola do tecido, tá? Se a auréola tá aqui na nossa vertical, o fio do tecido tem que sempre estar seguindo o molde. Depois que você finalizar o corte do tecido que precisa ser cortado na dobra, você começa a fazer o corte dos tecidos, no caso dos moldes, que precisa cortar 2 vezes, como por exemplo o caso da manga. Então, como eu preciso cortar 2 vezes espelho, eu aproveito e corto uma vez só com o tecido dobrado. Então, ele já tá aqui posicionado, a auréola tá aqui, ó, né? A auréola sempre no sentido do fio. E eu vou cortar uma vez só, porém, já vai, como tá com o tecido dobrado, já vão sair 2 mangas aqui. Em relação ao molde do acabamento do decote, né, que é aquele acabamento que vai na parte do hobby, eu não tenho muito tecido para poder realmente cortar essa faixa no fio. Então, por exemplo, aqui, ó, ele é uma faixa anatômica. Então, eu não vou ter tecido suficiente para poder fazer essa faixa do decote na parte do fio, utilizando mesmo a parte anatômica dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar toda essa lateral aqui que sobrou do meu tecido, ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem, é toda essa lateral aqui, ó, e eu vou fazer ele como uma faixa mesmo, praticamente o mesmo molde que a gente utiliza pra cortar a faixa da cintura, né? Então, ele tá aqui com uma largura aqui, né, que é de 12 centímetros, que é a mesma largura aqui do meu molde do acabamento do decote. Então, eu vou utilizar toda essa lateral, ele só na hora que eu vou aplicar, né, ele não vai ficar anatômico, mas também não vai fazer tanta diferença. Vamos iniciar a costura dessa camisola pela parte da frente, fazendo o fechamento das 2 pences de busto. Em seguida, eu vou aplicar o elástico na parte de trás da camisola, que é para dar um leve ajuste, né, na região ali da parte das costas do busto. Na sua modelagem, já vai indicando qual que é a quantidade de elástico que você vai pôr de acordo com o tamanho da peça que você está fazendo. Aqui na parte da camisola, tá? Na parte das costas, onde a gente vai posicionar aqui o elástico. Então, eu já tô com a minha medida do elástico aqui cortada. Eu vou agora, eu já prendi ele aqui nas laterais também, né? Só pra não fugir o elástico. E agora eu vou fazer uma costura, porque eu vou precisar passar esticando pra que o tecido se ajuste ao elástico. Então, eu vou estar fazendo essa costurinha aqui na minha máquina reta mesmo. E aí, depois que eu já tiver feito da máquina reta, que já tiver, né, todo o elástico preso, eu vou fazer um acabamentinho aqui na overlock, porque na hora de virar, pra ficar mais bonito nessa parte aqui de dentro. Aqui com o elástico já pregado, eu já fiz o acabamento na overlock também. E agora eu vou voltar pra máquina reta, né, pra fazer o zigue-zague, pra tá prendendo esse elástico pelo lado de dentro. Aqui é o nosso avesso e aqui é o nosso direito. Então agora eu vou virar ele assim pra dentro, né, o elástico, desse jeito.
e vou passar aqui uma zigue-zague. Para fazer esse zigue-zague aqui na parte do elástico, não tem muito segredo. O importante é sempre você se certificar de que não tá ficando nenhuma sobra de tecido aqui, né? Então, estique sempre ele assim para baixo. E aqui, esse meu elástico é de 0,7 de largura. Então, aqui, né, bem justamente a abertura aqui do nosso calcador, ele vai tá pegando bem em cima dessa largura do elástico. E você, do mesmo jeito que a gente, né, funcionou antes, esticando o tecido, aqui também vai ser do mesmo jeito. Você vai fazer esse zigue-zague esticando ele aqui até se ajustar à largura do elástico. E agora já está finalizada aqui essa parte da colocação do elástico na parte de trás da camisola. Nós vamos deixar essa parte de trás reservada, porque agora a gente vai iniciar a colocação da renda na parte da frente. A renda que eu escolhi é uma renda que tem 3 centímetros de largura. O indicado para você usar para essa camisola, na parte do decote, principalmente, na decote e cava, é 3 centímetros. Então, ela vai ser aplicada desde aqui da cava, vai passar aqui pelo busto, aqui pela parte onde a gente fez a pence, vai vir em todo o decote e vai terminar lá do outro lado da cava. Então, assim, como ela tem 3 centímetros, 1,5 centímetro vai ficar na parte de dentro do tecido e 1,5 centímetro vai ficar assim para fora. Para iniciar a colocação da parte da renda aqui no decote, eu primeiro vou fazer um acabamento, porque aqui a gente vai virar 1 centímetro para dentro no momento em que você for fixar nessa parte aqui a renda. Então, aqui, né, eu tô trabalhando com um cetim com um pouco de elastano, então ele não desfia tanto, mas eu vou fazer um acabamento aqui em toda a parte da cava, decote, tudo na overlock com um ponto pequeno. E se você não tiver overlock, você pode estar fazendo isso na zigue-zague mesmo. É só um acabamento bem pequenininho aqui mesmo, só para depois não desfiar, né, depois da peça pronta. Esse mesmo acabamento eu também vou fazer aqui onde nós temos a abertura da perna, que é onde também vai a renda. Então, nessa abertura aqui, eu também vou fazer o mesmo processo. Aqui na parte do decote, aqui da abertura da perna, para aplicar aqui em cima a renda, eu já virei 1 centímetro para dentro, ó. Aí eu prendi com alfinetes, para daí sim eu fazer a posição da renda sobre ele, para poder fazer uma costura prendendo os dois. Fixei com alfinetes toda a parte da renda na parte do decote, ó. Quando você chega nesses pontos aqui, como aqui no meio ou aqui, ele vai formar tipo uma pequena pence mesmo, ó, e até aqui na cava. Então, agora, para fazer essa costura, né, pra gente tá fixando a renda e também esse 1 centímetro de costura, eu prefiro alinhavar toda essa parte para poder remover esses alfinetes, porque é uma costura mais delicada, né? Então, eu vou estar alinhavando para prender aqui bem certinho o ponto onde eu preciso costurar. E aí, eu vou fazer essa costura, ela pode ser uma costura reta, normal, uma costura onde você vai prender aqui nessa parte de baixo. Ou, se você preferir, você pode fazer um zigue-zague. Só precisa tomar cuidado, porque dependendo da renda que você estiver usando, talvez seja melhor até você trocar a cor da sua agulha. Aqui eu vou fazer um teste, se vai ser melhor fixar essa renda usando ainda o vermelho na parte da agulha, ou se eu vou alterar pro preto, pra ver como vai ficar melhor aqui, pra que essa costura também não fique tão aparente. Depois aqui de alinhavado toda a parte da renda, eu fiz um teste num pedaço de tecido, e eu decidi que vou utilizar a cor preta na linha, porque aí fica mais invisível a costura, né? E vou manter o vermelho na parte de baixo aqui da bobina. Então, eu fiz um zigue-zague num ponto menor para ficar mais fechadinho, assim ficou menos aparente. Então, agora eu vou fazer a costura, fixando aqui toda a parte
aqui da renda no decote e também na abertura da perna aqui, onde eu também coloquei a renda. Aqui já com a renda fixada, ó. Tá a parte de baixo também, né, onde tá a abertura aqui também, já fixei. E agora eu vou unir a parte da frente da camisola com a parte das costas. Então, assim, por isso que é importante que você trabalhe com uma renda de 3 centímetros, porque senão vai dar desencontro aqui na lateral. Porque agora, essa parte aqui, você vai posicionar sobre a renda aqui, ó. Então, vai ficar esse pedaço aqui na lateral, em que vai ficar somente a renda costurada. Então, agora, eu vou unir aqui essa lateral, as duas laterais da minha camisola. Para fazer a barra dessa camisola, na modelagem, você já está com 2 centímetros. Então, aqui no meu caso, eu virei 1 mais 1. E, né, já vinquei no ferro certinho. E agora eu vou fazer a costura da barra, então. Nesse caso, né, que eu virei 1 mais 1 aqui, eu acabei dispensando o uso da overlock. Para finalizar aqui a nossa camisola, só falta fazer a colocação da alcinha. Então, lá na sua modelagem, você tem a alça 1 e a alça 2, tá? A alça 1, o que que é? Aqui eu já coloquei uma para explicar para vocês, e aí eu vou explicar aqui como eu fiz para posicionar a outra. A alça 1 é essa aqui de baixo, e a alça 2 é essa alça aqui de cima, ó. Ela já tá com o regulador presa, prendi aqui atrás, ó, e ela tá aqui. E aí, ela tem aqui a parte de regulagem. Então, o meu regulador e a minha argolinha aqui de baixo, ele é para uma alça de 1 centímetro, veja. Né? Então, tem a sua alça de largura, antes de você dobrar ela e passar, ela tem 4 centímetros. Então, depois de pronta, ela vai ficar com 1 centímetro, que é o que dá exatamente aqui dentro. Então, veja só, aqui eu estou com a minha alça já vincada no ferro, mas ela é assim, ó. Então, ela tá com 4 centímetros de largura. E aí, aqui, desse lado aqui, eu vinquei no ferro. Deste lado aqui, vinquei no ferro, ficando assim. E, por último, você vai dobrar ele. Por isso que no seu molde está escrito... dobre ao meio para aplicar. Porque o aplicado, ele vai ser assim, ó. Ficando 1 centímetro. Então, agora, eu vou fazer uma costurinha aqui, desse lado, tá? Em toda a minha alça. A minha alça, ela tem em torno de 50 centímetros. Então, eu vou estar agora fazendo essa costurinha e vou estar mostrando pra vocês também como vocês fazem pra esconder aqui todo esse... acaba desfiando, né? No momento que você vai manuseando o tecido. Aqui na máquina... Para fazer a costurinha aqui, né, no cantinho aqui da nossa alça, eu utilizo um calcador, não sei se... Peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Ele é um calcador que ele tem esse limitador, ele já veio com a minha máquina da Janome, e ele tem essa, né, é tipo um limitador. Ele me ajuda muito na hora que eu vou fazer essas costuras mais delicadas, porque ele não me deixa fazer a costura torta. Então, eu gosto muito de usar ele para isso. Eu sei que vende avulso também. Aqui, então, que nem eu expliquei para vocês, a gente vai, né, dobrar aqui para poder costurar. No caso, eu tive que mudar a posição da minha agulha para ficar mais no cantinho daqui, porque é uma costurinha bem na beiradinha mesmo. E aí, eu posiciono ela aqui embaixo para iniciar a minha costura. Então, assim, que nem eu falei pra vocês, ó, vai ficar aparecendo esses, né? Então, conforme eu for costurando, eu vou passando o dedo aqui, assim, por dentro, e eu vou colocando ele pra dentro do tecido, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui. Então, eu vou iniciar a costura.
Aqui eu não consigo iniciar muito na ponta, porque senão ele fica patinando. Então eu deixo um centímetro para trás ali, né, da agulha, porque senão ele fica patinando e eu não saio do lugar. Então, só vamos acertar aqui. E aí, começar a nossa costura. Dá um retrocesso. E vamos costurando. Eu já posicionei o local onde eu vou fazer, né, a fixação da alça 1. Lá na modelagem tem o pique, né, da localização certa para você posicionar aqui a alça. Já coloquei a argolinha aqui. E essa selagem que eu fiz aqui dentro foi com um isqueiro mesmo, porque o meu tecido aceita, né? Eu fiz um teste primeiro com um retalho e aí ele não desfia mais. Mas se você estiver trabalhando com outro tecido, com mais algodão, faça um teste primeiro, né? Ou então faça um acabamento aqui mesmo na zigue-zague ou na overlock. Então, aqui eu também já posicionei na parte da frente, aqui, ó, aonde vai ficar a minha alça da frente, a alça 2. Aqui mesma coisa, eu selei. Aqui eu vou ter que fazer a troca novamente, né, da cor da minha linha da agulha para preto, para que eu possa fazer aqui a costura para fixar essa alça. E eu faço uma costura aqui, que é para fixar essa parte da alça de baixo, e eu faço uma aqui, que é para poder deixar essa renda esticada aqui bem na parte da minha alça.